Boa tarde a todos, 5 horas e 30 minutos em ponto. Estamos dando início a mais um webinar da série de webinars da FIA ProInfo, Navegue com Sucesso nestes tempos turbulentos. Tá? Hoje temos aqui a satisfação de ter o professor Roberto Alonso, que vai falar sobre o tema transformação digital, como destacar o seu produto nesta avalanche de anúncios. Enquanto alguns choram, os eficazes vendem lenço, mas são os estrategistas que se reinventam para assumir a liderança após a crise. Tá? Fechando essa semana, o professor Roberto vai discutir conosco quais são as oportunidades que a crise pode trazer para as empresas que aproveitarem o momento e adaptarem suas estratégias de marketing para o cenário pós-crise. A dinâmica vai funcionar da seguinte forma: o professor Roberto vai expor durante uns 20 a 25 minutos o tema, e depois a gente já vai abrir para as perguntas e respostas que vocês podem ir colocando no chat ao longo da apresentação do professor Roberto. Tá? E aí a gente vai ler aqui as perguntas que vocês fizerem para ele, ele vai respondendo para vocês. A estimativa de duração do webinar é de 45 minutos, tá? Então, daqui a uns 30 minutos a gente começa a ler as perguntas e respostas. Aproveite com a palavra o professor Roberto. Obrigado. Professor Enio, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui. Eu gostaria de começar essa nossa conversa agradecendo a FIA pela oportunidade, por meio do ProInfo, nas pessoas do professor Ney, do professor Nicolau, do professor Edson, e também a equipe da FIA, que tem se empenhado bastante aí em operacionalizar esses eventos para todos nós. Né? Esses eventos, na verdade, têm o objetivo de fornecer conteúdo com os nossos professores e convidados, que é uma possibilidade de auxiliar na gestão das empresas, na evolução da carreira. Acho que é uma iniciativa bastante adequada aos nossos tempos atuais. Né? E por falar em tempo atual, a gente está quase vivendo uma vida de monotemática, onde o único assunto que se fala é o que a gente tem conhecido, e é uma situação extremamente complicada e delicada, a gente sabe disso, né? É inusitada, é inédita na história do mundo. Como o tema desse evento já citou por meio do professor Ney, enquanto choram os outros mais eficientes, vendem isso. Não quero com isso, claro, dizer o seguinte, tem que aproveitar, vender a qualquer custo, vender, se aproveitar indevidamente das oportunidades que aparecem, né? Mas o que significa vender lenço enquanto o mundo chora? Professor Roberto, só desculpe um pouquinho, o pessoal está reclamando um pouquinho do som aí, tá? Eu acho que você tem que falar um pouco mais próximo do microfone, por favor. Tá bom? Pois não, deixa eu chegar mais perto aqui da máquina. Tá okay? Professor, melhorou? Talvez se você tiver um fone de ouvido, fique melhor daí para a captação. Vamos colocar, vamos lá. Vamos ver se... Melhora? Mas precisa configurar no Zoom aí para usar o fone agora. Ok, fones de ouvido configurado. Melhorou? Opa, agora tá mais limpo o som. Acho que vai ficar melhor. E aqui acaba sujando um pouquinho. Eu vou tirar porque acho que fica mais fácil com o som. Ok, obrigado. Melhorou agora, pessoal? Melhorou. Então vamos lá. Bom, o que significa, retomando aqui, enquanto uns choram, aí outros vendem lenço. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é a história de preparação, ou seja, os mais atuantes, aquelas pessoas que vão ter um resultado melhor, eles não estão sentados na pedra nesse momento. Né? Não estão reclamando da vida, se queixando que o futuro vai ser difícil, coisa e tal. Sabendo dessa dificuldade, ao mesmo tempo, né, faz com que os profissionais percebam que, embora o momento seja complicado, a gente precisa buscar novas oportunidades, crescimento, buscar soluções diferentes e novas, principalmente, porque o cenário futuro será mais desconhecido que jamais foi. Quer dizer, o mundo todo não passou por isso, a gente não sabe como se comportar em relação a isso. Né? Eu acho que é um momento de tentar compreender melhor, né? Buscar um pouco do nosso referencial passado para superar essa crise e tentar aplicar os modelos que a gente já viveu. Né? Eu tive contato recentemente com uma pesquisa global da PwC sobre crises, isso do final de 2019, em que eles perguntaram para alguns líderes empresariais e de vários setores, né, para compartilhar a experiência com crise. Né?
as expectativas, quais foram os pontos que mais atingiram, que mais impactaram, quais foram os pontos fortes, os pontos fracos nessas situações. E o que a gente consegue entender da pesquisa é que é muito comum empresas, depois da crise, emergirem de uma forma mais forte. Elas conseguem ter, muitas vezes, até crescimento de receita. Seja após a crise, quando ela está bem planejada, bem organizada, diferentemente de outras empresas que chegam a quebrar, elas começam a crescer. Isso é importante, porque sinaliza a necessidade de desenvolvimento de estratégias mais sólidas, né, com muita criatividade, porque o que a gente vai acontecer ali na frente, ao meu modo de ver, por enquanto é um pouquinho de especulação, é um pouquinho de futurismo, né, futurologia, porque a gente nunca passou por nada semelhante a isso, né? Então, a gente sabe que é um momento ótimo para se preparar, se organizar, buscar novos conhecimentos, que é o que a gente está fazendo talvez aqui hoje, né? Sobretudo, é um momento de buscar esse movimento de preparação, né? De se organizar para encarar o que vem ali para frente, ganhar musculatura para os impactos que virão. A gente sabe que as incertezas políticas estão gerando uma série de volatilidades, de inseguranças econômicas, inseguranças mercadológicas, né? E isso impacta mais diretamente, ou de uma forma mais forte, as médias empresas, as pequenas empresas, o empreendedor individual, pessoas que dependem muito dessa rotina de mercado que deixou de existir recentemente. Então, essas que têm menor capacidade de se adaptar, né, têm menor resiliência, como a gente usa, ou seja, de voltar à sua forma natural após esse impacto todo que isso está causando, a gente vai ter que observar isso com um pouco mais de cuidado. As empresas têm que se preparar para isso. Então, o que eu poderia recomendar para esse caso específico? Adaptação ao se deparar com essas situações, né? Adaptar a um novo modelo de negócio que deve acontecer futuramente, as novas formas de comunicação. É muito comum o que a gente tem visto aí, as comunicações sendo mais um desserviço do que um serviço propriamente, muitas fake news, muitos empresários dando opiniões com bases em informações que sequer existem. A gente acabou de ver o ministro dizendo, olha, aconteceu isso, depois não apuramos o fato. Então, se adaptar a esse momento em que a comunicação está mais intensificada, que a comunicação está mais fluida, né, mais compartilhada entre as pessoas, acho que é necessário para as organizações e para os profissionais como um todo, né? A gente sabe que o mercado não é estático e o executivo, as empresas, portanto, precisam não ser estáticos, precisam estar em movimento o tempo todo, né? Que saibam se adaptar a diferentes tipos de situação, analisar com mais cuidado, com mais prudência os investimentos, olhar a sua priorização de sistemas, processos mais flexíveis, ágeis, né, que sejam capazes de se adaptar ao mercado onde estão inseridos. Ou seja, uma possibilidade de identificação de oportunidades, né, de redução da sua competição, porque de uma forma ou de outra isso pode se intensificar ou pode se arrefecer, a gente não sabe o que vai acontecer com todas essas empresas. Então, acho que é a hora de buscar o que o Shankin diria no seu livro Estratégia do Oceano Azul, buscar o Oceano Azul, né? Quer dizer isso, que a retomada que a gente anseia, né, que todos nós esperamos, é preciso buscar uma definição mais clara das estratégias, né, para identificar principalmente as competências que a própria organização já possui. A gente falou no começo que como se destacar no momento de esse avalanche de anúncios, essa avalanche de comunicações, né? A gente vai dar algumas aqui para frente, algumas informações, alguns insights, algumas sugestões que, honestamente, eu não posso afirmar para vocês com certeza que, olha, essa estratégia vai dar esse resultado, né? Por mais que a gente já tenha experimentado uma série delas em momentos diferentes, porque o mundo, de fato, está um pouco mudado, e vai estar mais mudado quando a gente sair desse período de isolamento todo, né? Então, encontrar as novas formas de destacar o produto
vai depender do nível de preparação dos empresários, de preparação dos profissionais, dos gestores, né? E, sobretudo, a preparação das equipes. Olhar para a equipe, olhar dentro de casa, quando eu falo dentro de casa, olhar dentro da empresa, né? Porque todos estamos em casa agora, enfim. Mas, assim, não ficar esperando. Começar a se preparar, tentar fazer alguns insights de prospecção, evidentemente, de previsão do que pode ocorrer, acompanhar como o mercado e seus concorrentes estão atuando, vai fazer diferença para quem pretende retomar com força logo após tudo isso passe. Então, qual é a recomendação principal? Primeiro, não fique esperando, sabe? As coisas não vão cair do céu, não vai aparecer nenhum maná que vai salvar as empresas, não é uma lei que vai salvar as empresas. O que vai ajudá-las a se destacar, a ganhar mercado, a valorizar os seus produtos, são as estratégias e o plano que cada um dos gestores, cada uma das empresas vão se preparar. O que eu acho que não dá para fazer de forma nenhuma é deixar como está para ver como é que fica. Coisas desse tipo. Então, começa por aí. Começa a se preparar e fazer essa organização, né? Acredito também que, desde já, construir esses planos mais claros ajudará os gestores, os donos das empresas, a não perderem o foco, né? Principalmente quando o mercado voltar a se movimentar. Como a gente sabe, deverá ser bem diferente, como eu disse há pouco, do que costumava ser. Tudo que a gente está passando. O que eu estava brincando hoje, falando com outro professor, e sobre um projeto que a gente vai desenvolver, que é o processo de retomada. Imagino que as empresas agora devam estar numa situação, como para quem gosta de Fórmula 1 ou Fórmula Indy, eu acho que assim, nós estávamos numa velocidade de competição bastante alta, né? Os mais fortes, os mais rápidos ali na frente e tal, e acontece um acidente no meio da nossa pista, que é esse nosso mercado, essa nossa vida globalizada, e esse acidente, alguma coisa, fez com que a direção aí desse uma bandeira amarela. Então, todos os profissionais hoje estão em bandeira amarela. As empresas estão esperando, não podendo atuar fortemente, como a regra da Fórmula 1, né? Enquanto você está de bandeira amarela, você não pode ultrapassar, não pode fazer uma série de coisas. Talvez ir até o box, né? Para dar uma arrumada no veículo. Então, o que seria para mim agora uma ida até o box? Ou seja, é se organizar, pegar a equipe, afiar, deixar os caras bem treinados, bem informados. Você diz, bom, como é que eu vou treinar se está cada um em um lugar, professor? Da mesma forma como a gente está fazendo agora. Ou seja, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, mas que a gente compartilhe esse conhecimento, que a empresa mostre como ela está querendo fazer isso, né? Então, tudo isso vai permitir que, quando a bandeira verde for dada, ou seja, essa parada aí for interromper, a gente voltar para a corrida de fato, quem estiver melhor preparado, quem tiver passado no box e organizado sua equipe, arrumado o seu carro, a sua empresa, vai ter grandes vantagens competitivas lá na frente. A gente não sai do zero, ou seja, os atletas estão todos parados, esperando que a Olimpíada aconteça, e talvez ela não aconteça, como já anunciaram, né? Então vou parar de treinar. Vou parar porque, cara, se não parar, vai perder o condicionamento, então a empresa não pode fazer isso. Acho que mais do que nunca, investir no conhecimento da equipe, da empresa, é extremamente importante, né? Então não dá para ficar parado. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o cliente. Esse cara que é o motivo da empresa existir. Já investir no conhecimento do cliente, do consumidor, ou como marketing digital a gente chama da persona, poderá gerar necessariamente novos relacionamentos, fortalecer os antigos relacionamentos e permitir que a gente consiga sair desse nosso momento de patinação mais rapidamente, né? O que eu penso como alternativa para se destacar, portanto, enquanto a normalidade não aconteça, se é que podemos chamar em algum momento de normalidade, né? O que a gente vai poder fazer é isso, se preparar, né? Como é que a gente vai destacar o produto? Bem, enquanto a gente está aqui no olho do furacão,
é importante a gente ter bastante claro qual é o posicionamento da empresa, tá? Qual é o posicionamento de marca, como é que a gente pode aproveitar esse momento de reflexão que eu estou propondo, de preparação, para comunicar os valores da empresa, né? Quais são os seus propósitos, ou seja, por que ela existe, o que ela traz de benefício para o consumidor, como ela se diferencia dos seus concorrentes ou de produtos substitutos, né? Como é que a gente mostra tudo isso com consistência, oferecendo conteúdo interessante, que fuja desse nosso monotema, né? Só se falamos sobre esse assunto, só se falamos nesse assunto e precisamos buscar outro tom, outro assunto, ou então se aproveitar desse momento para se engajar em alguma coisa que a gente chama de marketing de causa, né? A gente tem visto aí algumas organizações, algumas empresas colocando aí à disposição da sociedade essa ociosidade forçada que eles estão passando, né? Então, algumas empresas, eu até abri agora há pouquinho um dado da CNI, né, da Confederação da Indústria, e a gente tem alguns exemplos bastante interessantes das empresas e organizações que se colocaram à disposição para ajudar a sociedade. Por que isso é importante? Porque a gente mantém a proximidade, ou seja, a relação entre empresa e consumidor, entre o produto que ela oferece ao seu consumidor, não é uma relação puramente de venda. No momento de crise como nós passamos, é importante se ajudar e a empresa se colocar nesse patamar, defendendo uma causa, ajustando as suas atividades para levar benefício, né? É o que o Kotler, né, o Philip Kotler, fala no seu livro Marketing 4.0, quando ele diz que essa onda de Marketing 4.0 está muito atrelada aos relacionamentos e a compartilhamento de conteúdos entre a sociedade e as empresas. Então, o ser humano, aí, o consumidor, ele não é mais um consumidor pelo consumo. Ele é pleno de alma, coração, mente, e as empresas precisam, nesse aspecto, colocar os seus propósitos de uma forma mais clara, né? A Ambev, a Gerdau, o Itaú, até o dono do restaurante Mocotó, né? que eu gosto muito, ou a própria FIA, né? Auxiliando nesse momento, se engajando numa causa para levar melhor benefício. Então, a FIA está trazendo esse conteúdo, como a gente está participando agora, que eu espero que seja de qualidade, né? Gratuita a gente já sabe que é. Né? É uma maneira de buscar destacar no meio de um cenário como a gente está vivendo. É sair do que o Shankin também chamou de mar vermelho e buscar o oceano azul. Para quem não conhece muito, eu recomendo até a leitura desse livro. Ele diz que o oceano azul é um espaço onde a competitividade é menor, onde você não tem grandes competições, não tem grandes necessidades de fazer altos investimentos, então você consegue navegar mais facilmente, né? sem tanta disputa, diferentemente do Mar Vermelho, né? Que é onde estão os grandes tubarões, aquela grande briga, né? Então, por exemplo, o Oceano Azul, para o pequeno investidor, por exemplo, pode ser a sua definição mais clara de atuação mercadológica regionalizada. Muitas vezes a gente está pensando num processo de expansão sem estar consolidado numa área já para dominar. Então, como acontece em vários mercados, grandes empresários estão pegando uma grande fatia, mas sempre existe um mercado de segmento, um mercado de nicho, em que se pode atuar de uma forma mais tranquila, sem ter grandes preocupações de ser devorado por esses tubarões, né? Se destacar, por exemplo, usando o marketing de causa regional, né? Que está bem presente aí, os exemplos que eu citei são claros, e a gente tem visto até um movimento importante das pessoas, da sociedade, para promover o consumo local, né? Acho que é um processo de conscientização importante que precisa ser aproveitado pelos pequenos empresários nesse sentido. E já que a gente está falando de marketing local, onde a proximidade entre a marca e o consumidor é maior, use esse momento de distanciamento, de ociosidade, para estreitar as relações. Use o marketing, use o networking, crie peças de comunicação
que levem a mensagem de uma forma clara, com consistente, dirigida para o público-alvo, principalmente encontrando os canais cuja atuação você encontra o público que você deseja. Então, é falar para as pessoas nos canais onde elas querem, com a linguagem que ela quer. Essa é a forma de se destacar. Então, buscar construir essas novas relações profissionais é saber enxergar as novas oportunidades de parceria, sabe, de oportunidade de negócio por meio da comunicação, seja com novos contatos, por uma estratégia de relacionamento, seja com novas pessoas, com novos parceiros, né, relacionados aos produtos, aos serviços, e que de uma forma ou de outra pode estar faltando e vai, na sua possibilidade de obtenção, tornar a empresa mais reconhecida onde ela atua. Né? Comece já, então. Se você não começou, a recomendação é comece a praticar agora. Sabe? Identifique quem são os consumidores, identifique a comunicação que vai ser feita, crie mensagens com consistência, levando mais um serviço do que uma proposta de venda nesse momento. Acho que se destacar é levar a proposta para para oferecer ao consumidor aquilo que ele busca. Né? Há uma série de preocupações com a saúde financeira da empresa, com a saúde da organização, e as pessoas também estão preocupadas com a sua própria saúde, mas imagino, né, que assim como me tomando como exemplo, que estão todos ansiosos para retomar a vida e retomar de uma forma intensa. Né? Então, se você não começou a praticar isso, o quanto antes, mande bala. Não podemos perder esse espaço. Né? Então, os diferenciais do negócio nesse aspecto devem ser visíveis, de conhecimento para o público, tornar isso visível para o público. Né? É a forma de sair na frente do concorrente. Se ele estiver dando uma bobeada ali, esperando, bom, já que eu estou em casa não vamos fazer nada, não vamos nos buscar especialização, uma formação, um conhecimento melhor da empresa, tanto melhor para você, porque você vai ter maior facilidade. Então não pode bobear. Né? Uma pergunta que alguns fazem é os investimentos em propaganda, nesse aspecto. Todo mundo parado, a maioria das vezes, e numa situação como tal, é uma das primeiras coisas que as empresas cortam. Né? Então, a empresa enxerga, a maioria delas, ou uma boa parte delas, encaram marketing, comunicação como uma despesa, não como investimento. Talvez seja a hora de reavaliar os conceitos disso. Né? Buscar um plano de comunicação, por exemplo, identificar os diversos tipos de mídia. Você vai encontrar mídia cara, mídia barata, mídia que é mensurável, mídia que não é mensurável, mídia que é de grandes alcances. E aí você pode me perguntar, e qual delas é a melhor? Eu acho que não tem uma resposta de qual é melhor, mas a qual é mais adequada ao seu objetivo. Né? Elas devem ser consideradas levando em conta o seu alinhamento com o negócio, com a sua estratégia de mercado. É preciso analisar, portanto, o custo desse investimento, né, esse desencaixe, e o retorno que cada uma dessas mídias vai dar. Ou seja, uma mídia é cara a partir do momento que você investe e não tem retorno. Né? Então, por que a gente diz invista? Invista porque se o retorno for pequeno ou grande, quanto maior o investimento, maior o retorno. Né? Esse é um momento de consolidar a marca, que não se constrói marca sem comunicação. Então, é preciso divulgar as promoções também, divulgar a marca, como eu falei atrás, mostrar seus propósitos, né? Mostrar bem a marca, o que ela oferece como diferenciais, quais são os diferenciais do produto também, do serviço, e analisar cada um dos passos. Ou seja, se a gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar. Então, qual é o conselho? Faça uma ação, meça, verifique o resultado e renove. É um ciclo. Isso no marketing é um ciclo que ela normalmente não se extingue. Né? Uma das coisas que a gente também fala nesse processo, parece óbvio, né? Usar a criatividade. Né? Usar a criatividade para buscar soluções e resultados diferentes. E por que criatividade vai ser tão importante nesse futuro próximo? Porque a gente está no desconhecido. Veja, é da natureza humana a gente temer pelo desconhecido. Né? A gente tem resistência pelo desconhecido, e assim também para as empresas. Mas ao se deparar com um desconhecido, a gente tem várias formas de interpretar esse desconhecido, com medo, com
ameaça, vendo ameaça ou vendo como oportunidade. Então, usar a criatividade para aproveitar esse momento com criatividade é fundamental. Né? Todo mundo tem o seu quê de publicitário, todo mundo consegue fazer um anúncio, ter uma ideia interessante. Se conhecer bem o cliente, fica muito mais fácil de fazer isso. Tá? Então, eu acho que é importante criar essas peças, criar essas soluções, mas, sobretudo, escolher um canal de comunicação com um foco mais estratégico. Né? A gente é comum falar em marketing digital, que a gente chama de métricas de vaidade. Né? Eu quero saber quantas pessoas deram like, não sei se isso vai trazer resultado. Então, avalie se isso é importante mesmo. Né? Considere o público, o nível de concorrência, o teor da mensagem, como o seu indicador-chave de desempenho. Né? Ou seja, quais são os objetivos dessa comunicação, quais os recursos necessários. Então, a criatividade pode estar numa única peça, pode estar em todos os seus posts de mídias sociais, pode estar nos seus canais internos. E lembre, canais internos são extremamente importantes nesse momento. Por quê? Quem é que a gente não deve esquecer? Lembra do pessoal do boxe que eu falei agora há pouco, da Fórmula 1? Que é a equipe que trabalha, ela precisa estar bem informada, ela precisa estar engajada. Isso se promove com a comunicação. A recomendação, envolva essas pessoas, pergunte a elas, não os deixe desamparados ou desinformados. Tá? Acho que isso vai ajudar bastante a organização de qualquer porte, colocar em prática uma estratégia para buscar destaque no mercado. Né? Para sair dessa onda, desse mar vermelho e de se dirigir para um oceano azul, com base nos seus produtos, no serviço e, sobretudo, numa equipe que faz diferença. Inclusive, o Kotler fala sobre isso. Né? A empresa pode se diferenciar pelos seus funcionários, pelos seus colaboradores. Para finalizar aqui, a gente já está quase, estou vendo que o meu tempo aqui está quase chegando ao final, respondendo talvez, tentando responder, e evidentemente que eu tivesse uma resposta única para isso, eu faria um IPO de mim mesmo, nesse momento seria muito bem-vindo. Né? Eu não tenho uma resposta única, não tenho uma receita de bolo, mas eu tenho algumas indicações que talvez façam sentido para destacar o seu produto nessa avalanche aí não só de anúncios, mas de estratégias diferentes que vão surgir. A primeira delas é busque diferenciar. Ou seja, commodity, toda vez que você tiver um produto que tiver em commodity, você vai ter que brigar por preço. E nem sempre essa estratégia de preço vai ser positiva. Considerando a competição global, competir em preço com produtos chineses, eu diria que não é uma boa estratégia. Então, quais são os níveis de diferenciação? O que o seu produto oferece, que o outro não oferece, que a marca oferece e que outros não oferecem? Ainda que o principal diferencial seja a sua equipe, seja a forma como você atua, seja o relacionamento, como a marca que você trabalha, interage com os seus consumidores. Né? Uma outra coisa que é importante aqui, olhar para as mídias segmentadas. Então, você não precisa ser o mais massivo possível. Né? Identificar claramente qual é o público-alvo, deixar claro quem é essa pessoa, quem é essa persona, quais são os seus objetivos, quais são as suas dores, os seus medos, o que ele pretende resolver com o seu produto, acho que vai definir claramente onde veicular. Então, buscar a comunicação onde esses consumidores, onde esse público está. Né? Isso vai permitir, de uma forma, que você evite dispersão de recursos. Ou seja, uma forma que a gente usa é assim, usar a bala de canhão para matar mosca. Não, se a mosca, vamos ali, tentar ser o mais cirúrgico nessa comunicação para falar com esse público. E para isso precisa conhecê-lo. Né? Isso vai permitir se conhecer, sair desse mar vermelho onde todo mundo está anunciando, uma avalanche de anúncios, e você vai naquela área onde pouca gente está anunciando, mas é onde o seu público está. É jogar a rede no mar onde você sabe que está o cardume. Né? Buscar outros temas de conversa, sair um pouco desse tema que a gente tem, que às vezes está deprimindo as pessoas, está deprimindo as organizações, e é natural que isso aconteça, não estou dizendo que não é, né? Mas tentar buscar uma agenda positiva. Né? Outro ponto importante, planejar e se preparar desde já, identificar os canais de engajamento, compartilhamento, e aproveitar o poder que se tem aí do clique a clique.
do compartilhamento, já que as pessoas não podem falar entre elas, que usem isso como recomendação. Afinal, recomendação é o principal ingrediente aí para a tomada de decisão dos consumidores, né? Quero agradecer a vocês por estarem até aqui. Espero ter sido útil, ter sido claro nisso. Acho que agora entra o nosso momento de interação, né, que eu vou responder as perguntas assim que elas vierem. O professor Ney, que já está aparecendo aqui, vai moderar isso. E eu deixo a palavra contigo, professor, agradecendo a todos que estão por aí. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor. Tem um oceano de perguntas aqui, tá? Um oceano azul, um oceano vermelho? A primeira pergunta é sobre o Oceano Azul, tá? Professor, qual seria o Oceano Azul para os pequenos negócios atualmente? Como eu falei, até, acho que eu devo ter citado, onde é que o pequeno anunciante? Ele vai ter que buscar as mídias, quanto mais segmentadas possíveis, né? Quanto mais de nicho relacionado com o seu produto. Evidentemente que você pode, por ser pequeno, você pode ser um pequeno varejo, uma pequena indústria, e você tem um nível de competição diferente. Qual é o Oceano Azul? Buscar espaço onde os seus grandes concorrentes não estão. Aí vai ter que se preparar para isso. Buscar diferenciais, ainda que você seja menor, que os grandes concorrentes não estão. O Oceano Azul pode estar num mercado regionalizado, num mercado mais distante, mas onde você tem um nível de competição menor. A pergunta foi feita pelo Davi Amorim, tá? Eu esqueci de mencionar. Agora tem uma pergunta do seu xará aqui, tá? Certo? É o Carlos Prudêncio Alonso, tá? Opa, a pergunta é longa e eu vou tentar resumi-la, tá? Ok? Ele fala o seguinte: a melhor mídia é a mais eficaz, aquela que chega realmente a possíveis clientes, realmente interessados em comprar. Não necessariamente publicidade é caríssima, massiva. Marketing, trabalhando muito de perto com engenharia de produtos, é a área mais importante da empresa. Marketing errado, tudo errado. Identificar áreas da empresa e interesses pessoais. Sim. Buscando... Na verdade, a pergunta dele é o seguinte, tá? Ele fala que tem que analisar muito bem as mídias, né? E para que exista aí a parte de engenharia de produtos trabalhando muito forte com a área de marketing, tá? Eu acho que faz todo sentido o que ele está dizendo, pelo seguinte, quando a gente busca mídias de maior alcance ou mais massivas, evidentemente você tem que fazer um investimento muito maior e o futuro aponta para uma certa restrição dos recursos para investimento em comunicação, né? Então, quanto mais direcionada a mídia, né, mais direcionada à comunicação, menor a possibilidade de dispersão de recursos, dispersão de verba. Uma coisa que é importante nesse aspecto é entender claramente quem é o consumidor, ok? Quais são as suas motivações para a compra. E em atendendo, identificando quem é esse consumidor e essas motivações, ou essas demandas, essas necessidades, fazer essa parceria mesmo com engenharia de produto, né, para desenvolver um produto ou desenvolver melhorias que atendam exatamente essa necessidade. Existe uma estratégia, uma metodologia que principalmente as startups utilizam, né, de envolvimento entre diversas áreas, se chama Growth Hacking, ou técnicas para crescimento acelerado, em que você precisa sempre ter o envolvimento da área de marketing, área de venda, área de engenharia e desenvolvimento de produto e a área de success consumer, né, ou de atendimento de sucesso do seu cliente. Então, envolver todas essas áreas é um aspecto extremamente fundamental para você não patinar, fazer o produto, voltar, ter que fazer melhoria, corrigir. Acho que o xará está certo. Envolver as áreas e identificar claramente o perfil do nosso consumidor e as mídias adequadas a ele. Perfeito, professor. Obrigado. Mais uma pergunta agora da Carolina Bode, uma pergunta bastante importante. Tá? Professor, boa tarde. Já tive aula com o senhor na FIA, em marketing digital, e foi uma honra. No meu caso, trabalho em uma corretora de seguros. Como eu faço para não parecer oportunista nas mídias sociais e estratégias? Este é o foco no momento, saúde e investimento em saúde. Obrigado. Bom, prazer ter aqui. Acho que
muito legal ter você como aluno, acho bacana isso. Quando a gente fala de seguro, eu até falo isso em algumas disciplinas, seguro é um tipo de serviço que a gente normalmente compra para não utilizar, esperando não utilizar, né? Nesse momento, não aparecer oportunista, não é muito simples de fazer isso. O que eu recomendo é qual é o medo, qual é a dor que esse consumidor pode ter em relação ao futuro. Então, o que uma corretora de seguro, seja ele seguro de vida, residencial, de automóveis e todas o portfólio de seguro que exista, o que você vai tentar oferecer é o que ele normalmente procura em relação à compra do seguro, é não ter dor de cabeça. Vou dar um exemplo. Quando eu compro o seguro para o meu carro, o que eu espero? Quando eu tiver um problema, eu não tenho que esquentar a cabeça, não tenho dor de cabeça com isso, porque o seguro resolve isso para mim. Então, nesse momento em que as pessoas estão tão inseguras com o futuro, qual é o tipo de produto do seu portfólio que possa atender a essas necessidades, a essas dores, né? Que vai fazer com que essas pessoas te agradeçam de ter oferecido um produto. Evidentemente que a gente compete para ganhar dinheiro, né? Toda empresa está aí para isso, mas a gente tem, em um determinado momento, fazer isso também para atender o cliente. Só se ganha se ele estiver satisfeito, né? No funil de venda é isso que a gente diz. Então, qual é a recomendação? Faça a comunicação oferecendo benefícios que eles estejam interessados, né? Que as pessoas estejam interessadas. Comunique outras coisas além da venda propriamente. Passe usando as mídias sociais, como ela tinha citado, para passar orientações relacionadas com segurança da saúde, segurança do patrimônio e assim por diante. Não só a venda, talvez esse tipo de informação consistente permita que você apresente seus produtos, o seu portfólio, seus serviços de uma forma mais leve, mais como solução do que hard sell. Ok. É isso? Oi? É isso, acho que deu certo. Perfeito, obrigado. Mais uma pergunta. Do Alexandre Venâncio, tá? Alguns estudos no exterior sugerem que até que surja uma vacina, podem ocorrer paradas momentâneas para a quarentena, volta um pouco, depois volta a quarentena e em seguida libera de novo. Como as empresas podem se preparar para esse cenário? Pergunta difícil, hein? Veja, né? Isso tem algumas coisas muito relacionadas quando a gente fala da estratégia da escada e a estratégia do serrote, né? Porque você libera, você tem um crescimento, e aí quando tem a interrupção, você volta a estaca zero, cresce e volta. Essa é a estratégia do serrote, né? Que acontece muito com empresas iniciantes. E o que a gente recomenda é a estratégia do platô. Você tem uma situação, cresce, mantém mais um tempo, cresce. Quando você tem interrupções do mercado promovidas de forma tão involuntária à organização, né, você vai ter que montar um planejamento, e aqui é fundamental isso, sabendo que há a possibilidade de idas e vindas, ou seja, libera, restringe, libera, restringe, como você mantém o processo de venda de uma forma que independa da presença das pessoas no seu ponto de venda, né? É uma estratégia muito clara que a gente diz quando a gente estuda demandas, que a gente fala da demanda, que a gente fala de sazonalidade. Vamos pensar um pouquinho. Como é que a indústria do sorvete, por exemplo, faz quando ela depende muito das estações climáticas? No verão, um boom de vendas, no inverno, uma retração de vendas. O ideal é descobrir uma estratégia que atenda, no caso, para cada uma das organizações, que consiga trazer isso para uma média, né? Que não seja nem tanto pico que complique a sua produção e nem tanto vale que você não tenha recursos para continuar. Então, nesse momento, monitorar muito o mercado, não só o mercado em que atua, mas o mercado de uma forma geral, e fazer todas as previsões baseadas nesses dados que vocês vão recolhendo ao longo do tempo. A informação vai ser fundamental para o desenvolvimento da estratégia, né, dessa demanda ou dessa atuação que vai ser interrompida ou pode ser interrompida por várias vezes. Mais uma pergunta agora do Luiz Elias, tá?
Professor, em tempos de guerra, como podemos oferecer conteúdo, produtos e serviços para clientes? Estamos iniciando a cultura do distanciamento social. Este fato pode trazer oportunidades para o meu negócio, que sempre foi cara a cara? Veja, Luiz, prazer você estar aqui, obrigado. O negócio que é cara a cara, né, ele vai continuar existindo, vai mudar algumas coisas, evidentemente, e vai ter um processo de adaptação. Né? Nós vamos ter que entender ou se adaptar aos novos modelos de negócios, aos novos modelos ou os novos cenários de atuação, as novas formas de inter-relação entre empresas, entre cliente e tudo isso. O que eu acredito é que, assim, embora exista o distanciamento, nós temos plataformas e ferramentas que nos aproximam. Então, aquela venda que era, por exemplo, feita cara a cara, ela pode ser feita em outra plataforma. É o que para o varejo a gente recomenda como estratégias de omnichannel. Ou seja, você tem os mesmos tipos de experiências nas lojas físicas como nas lojas virtuais. E no relacionamento entre as pessoas é alguma coisa bastante semelhante. Manter o relacionamento, a forma de conversar, de desenvolver propostas, enfim, desenvolver do mesmo jeito presencial ou à distância. Né? O distanciamento vai acontecer agora, de uma forma natural, ele deve voltar aos padrões que a gente tem. Não sei precisar qual é o tempo que isso vai acontecer, mas é natural que isso retorne. E em caso de um tempo muito longo, as plataformas vão evoluindo para que esse atendimento cara a cara seja feito tela a tela muitas vezes. Espero ter respondido isso. Ok. Professor. Uma pergunta importante aqui da Fernanda Martins de Araújo Pereira. Tá? O vendedor/empreendedor de bairro. Teria uma dica para essas pessoas conseguirem de casa, sem custo algum, fazer algum tipo de marketing? Eu não ouvi direito, os pequenos varejos de bairro, é isso? O vendedor e empreendedor de bairro, tá? O pequeno varejo que eu disse, que eu acho que eles têm uma oportunidade grande agora. Né? E por que eu estou dizendo que eles têm uma oportunidade grande? Primeiro, que as pessoas tomaram consciência da importância do varejo local, do mercado local. Né? Nos Estados Unidos, isso é conhecido como mercado como grassroots, né? Que é o mercado raiz mesmo, em que as pessoas têm um atendimento melhor. Para esse tipo de varejo, esse varejo de mercado, de proximidade, é fundamental, eu vou tentar reforçar isso, é fundamental o relacionamento com os seus vizinhos, com os seus clientes da região. Manter o contato com eles, oferecendo coisas que, por exemplo, o grande varejo não consegue. Né? Você entender o comportamento do seu cliente, quando você tem a proximidade, esse contato diário, né, de uma forma ou de outra, é um diferencial significativo para o consumidor. Né? Vou dar até um exemplo que eu uso em aula, quem assistiu minha aula sempre fala. Existia uma pizzaria onde eu morava, que ficava do outro lado da rua. E o dono da pizzaria, o Dorival, ele sabia meu comportamento, porque eu era um cliente recorrente, então se eu ficava muito tempo sem consumir, ele me ligava, ele tinha um telefone, ligava e falava, o que aconteceu? O atendimento foi legal, estava viajando. Ele mandava uma pizzinha de chocolate com uma vela no dia do aniversário. Então ele mantinha um padrão de relacionamento que impedia que eu optasse por outra pizzaria. Então, o varejo local de rua, essa oportunidade agora, porque as pessoas estão com dificuldades, não estão saindo. Onde é que ela vai buscar os recursos, os produtos? No varejo local, que está ali do lado. É a hora de criar relacionamento, fazer um atendimento diferenciado, né? Entender as demandas, as necessidades, as dores, criar relacionamento. Né? Porque eu até brinco, uma frase que eu uso bastante, amigos, negócios mais fáceis. Então, faça amizade com quem está do seu lado. Varejo local, mercado de rua, faça amizade, faça relacionamento, crie networking regionalizado. Talvez você nem precise fazer expansão, grandes investimentos de mídia para atrair público, ele já está ali do seu lado.
Beleza. Então, a gente está chegando ao final, tá? Mas ainda eu vou fazer ainda mais uma pergunta que eu achei bem interessante aqui, do José Roberto Massal Kamikawa. Tá? Professor, a pergunta meio longa, tá? Meio longa, né? Professor Roberto, dado o novo contexto de guerra mundial contra o Covid-19, onde, segundo um artigo que li, que diz que aproximadamente 7,2 bilhões está em casa ou diretamente afetado por essa crise. Todos os conceitos de negócios políticos antes do Covid não terão que ser revistos? Desculpe discordar, creio que agora teremos um novo normal, DC depois do Covid, ou seja, Blue Ocean, etc., não se aplicam mais. Não seria essa situação atual a transformação digital na marra para todos, governo, empresas e cidadãos? Eu concordo com ele em parte, eu discordo apenas quando ele diz que o Blue Ocean não deixou de existir. Na verdade, Blue Ocean não é uma característica física, né? Ele é uma forma de competição. O novo normal vai mostrar para as empresas formas diferentes de atuar. De fato, existe o novo normal, né? Mas a competição vai ser diferente, as plataformas vão ser construídas de maneira diferente. Então, buscar o destaque é continuar buscando espaço onde você, empresa, você, empresário, tenha um nível de competição diferente. Não é? Ou seja, a ordem que nós conhecíamos até antes do Covid, ele tem total razão, vai ser alterada de fato. Né? É muito provável que algumas nações, até então, que não tinham grande destaque, emerjam disso tudo, outras grandes nações sofram bastante com isso, como a gente está vendo, alguns com maior dificuldade de recuperação e outras com maior facilidade de recuperação. Para as empresas, é um aprendizado novo que terá que ser desenvolvido. Competências novas terão que ser desenvolvidas. Então, o que a gente imagina? Que vocês façam de uma forma mais ampla estudos, análises, conheçam melhor o mercado, conheçam melhor a organização, façam todos os investimentos necessários para compreender esse novo normal e desenvolver estratégias para tornar esse novo normal um conjunto de oportunidades de destaque para todas as organizações. Professor, a gente está encerrando, queria que o senhor falasse algumas palavras aí para a gente encerrar e a gente já falar um pouquinho sobre os próximos webinars que vão acontecer a partir da próxima semana. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, novamente agradecer pelo convite do ProInfo. Né? Para mim foi uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho desse nosso assunto que acho que vai ser muito importante para o futuro recente que a gente tem. O futuro não vai ser mais como a gente costumava conhecê-lo. Né? Então agradeço aí a participação de todos que fizeram perguntas e que trouxeram essas perguntas inteligentes e desafiadoras até para a gente entender. Então, um agradecimento bom. Como recomendação é aquilo mesmo, gente. Essas reflexões que vocês fizeram nas perguntas devem ser feitas todo dia para se preparar para quando o mercado voltar ao novo normal, né, ou criar um novo normal. Então, se preparar, ganhar musculatura para enfrentar os desafios lá na frente. Então, o que eu posso dizer em relação esteja preparado, porque nada vai ser como era antes. Então, vamos nos preparar nesse sentido. Estou vendo aqui os nossos próximos eventos e gostaria de convidar todos vocês para participar. Vai ser muito interessante. Acho que no dia 6 de abril a gente tem o Gestão de Crises sem o Plano de Crises. E agora, no dia 7 de abril, na terça, Economia Comportamental e Tomada de Decisão. 8 de abril, Governança de TI antes, durante e depois das crises. E depois, no dia 9, Transformação Digital. Na crise, todo o digital da empresa precisa funcionar perfeitamente. Olha, esse daí já é quase uma resposta do que a gente estava falando até agora. Então, de segunda às quintas-feiras, 17h30, a série de webinar do ProInfo. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês e contem comigo aí no que for necessário. Meus contatos estão à disposição de todos. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, professor Roberto Alonso. Obrigado a todos os participantes. A gente está encerrando agora, tá? Segunda-feira a gente se encontra de novo às 17h30, tá? Muito obrigado e boa noite.